Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 136. A partir de agora, o jogo era pra valer. A equipe jurídica da Adin Soft, liderada por Jin Ho-yu, e a equipe jurídica da Guilda Scavenger, sob o comando de Laura. Eles trocaram inúmeros documentos, utilizando todas as suas habilidades, e argumentaram ferozmente por um longo tempo. A cena lembrava uma guerra entre caçadores e demônios, e foi uma sequência de tensões intensas, sem concessões. Finalmente, o resultado do jogo foi decidido. É isso, Suho. Decidimos dividir o lucro líquido exatamente 50%, 50%. Yu Jin-ho apareceu na frente de Suho triunfante, como um general vitorioso que retorna da guerra. Em vez de gastarmos todo o nosso dinheiro para adquirir os direitos exclusivos da Masmorra Glacier, a Guilda Scavenger vai cuidar de todas as operações futuras relacionadas à água da nascente da Floresta do Eco, incluindo suprimento, distribuição e vendas. Na verdade, essa foi a parte que Suho havia pedido para Yu Jin-ho cuidar primeiro. Afinal, ele não tinha equipe para lidar com essas questões. Acima de tudo, enquanto ele estava ocupado subindo de nível, não queria ser distraído por questões de negócios. Suho assentiu e perguntou. Ótimo. E o que eu preciso fazer? Você? Só precisa sentar e esperar o depósito cair? Yu Jin-ho respondeu com um olho semicerrado diante da pergunta de Suho. Não se preocupe. Você não tem com o que se preocupar. No decorrer do nosso trabalho, decidimos designar nossos funcionários para monitorar e supervisionar a distribuição e o acerto, para que não haja nenhum problema. Na verdade, isso foi uma grande concessão. Em resumo, Suho tinha o monopólio da água da nascente da Floresta do Eco. Por outro lado, a Guilda Scavenger não conseguiria uma gota sequer da água sem a autorização de Suho. Claro, para que isso fosse possível, Suho teria que comprar os direitos exclusivos da dungeon na Ilha Façade, onde a Masmorra Glacier está localizada, e cuidar da dungeon adequadamente, assumindo a responsabilidade pela segurança das pessoas da região. No entanto, a Guilda Scavenger decidiu assumir a administração da dungeon, então Suho não teria mais nada com o que se preocupar. Além disso, o dinheiro para comprar os direitos exclusivos da Masmorra Glacier seria pago por Yu Jin-ho. Em outras palavras, a Adin Soft fez um grande investimento em um indivíduo chamado Seong Suho. E a Adin Soft tinha o direito legítimo de monitorar cada movimento da Scavenger para supervisionar como o dinheiro estava sendo gasto. Ouvindo a explicação de Yu Jin-ho, Suho de repente avistou Laura suspirando cansada à distância. É terrível. Laura pôde experimentar a fama de Yu Jin-ho, CEO famoso na indústria. O processo foi longo e árduo, mas no final, tudo se resumiu aos 50% que Yu queria desde o início. Ao longo do caminho, a Scavenger não teve escolha, a não ser ceder tudo o que ele queria. Você foi literalmente roubado. Será que isso é o que chamam de posição de eu? Mesmo que a Guilda Scavenger fosse a maior guilda de caçadores dos Estados Unidos, seu nome ainda era comum entre os outros caçadores. Em primeiro lugar, a Adin Soft de Yu Jin-ho nem sequer era uma guilda de caçadores, mas sim, um negócio completamente diferente. Então ele não tinha medo de repercussões ou preocupações futuras. Pelo contrário, ele era até o maior acionista da Guilda Scavenger. Então desde o início, ele estava numa posição de se desligar unilateralmente da disputa entre Gabi e eu. Mas não é uma condição ruim para nós. Na verdade, é até muito boa. O olhar hesitante de Laura pousou em Yu Jin-ho, que sorria brilhantemente ao lado de Suho e Cha Hae-in. O motivo pelo qual a Scavenger não teve escolha, a não ser aceitar todas essas condições unilaterais, foi por causa da oferta tentadora que Yu Jin-ho havia feito. Não consigo acreditar que a Scavenger é a distribuidora da água da nascente da Floresta do Eco. Isso vai, no mínimo, dobrar o valor da marca da Scavenger entre os caçadores. O valor da marca de uma guilda não era algo que pudesse ser facilmente aumentado apenas por ter dinheiro ou poder. Era uma questão de quanto impacto positivo a guilda poderia ter no mundo dos caçadores. No fim das contas, ele está jogando do jeito que quer, mas eu não me sinto tão mal com isso. Será que esse é o famoso empresário Yu Jin-ho? Refletindo novamente sobre o significado do nome, Laura suspirou suavemente.
Então ela se aproximou de Surro novamente e falou com ele. Caçador guardião sagrado. Surro, que estava conversando com sua mãe, virou-se e Laura ajustou seus óculos antes de continuar. Agora que o negócio está fechado, resta tratar do assunto pessoal de Thomas André. Pessoal. Nosso mestre gostaria de agradecer ao Caçador Guardião Sagrado e à mãe do Caçador Guardião Sagrado pela ajuda de diversas formas. Se precisar de algo, por favor nos avise. Ah, está tudo bem. Graças a mim consegui encontrá-la. Surro recusou educadamente. Ele entrou na masmorra Glacier a pedido de Thomas André, mas isso também o levou a um reencontro dramático com sua mãe, que estava desaparecida há anos. Na verdade, foi o próprio Surro quem deveria estar grato. Mas Laura também não iria desistir facilmente. Ela havia sido assistente de Thomas André por décadas. Então ela sabia o quanto ele havia sido atormentado por pesadelos e ansiedade. A razão pela qual Thomas André veio para essa masmorra Glacier tão desafiadora foi por causa do conselho de Norma Selner, que dizia que a maneira de superar seus problemas estava na masmorra Glacier. Conquiste a masmorra Glacier de Thomas, e você poderá escapar do pesadelo. No entanto, um caçador chamado Seong Surro, na Coreia, parece que a profecia finalmente se cumpriu. A expressão no rosto de Thomas André, que ria enquanto atormentava seus subordinados à distância, trouxe um sorriso aos lábios de Laura. Nosso mestre é um homem com uma forte vontade de vencer. Então, se você sentir que está em dívida com ele, não conseguirá evitar retribuir. Não importa o que seja, pode me dizer. Isso também é uma expressão da minha gratidão pessoal. Diante dos repetidos pedidos de Laura, Surro ficou confuso. Ele achava que não seria educado recusar, já que a oferta vinha de forma tão direta. Mas havia um problema. Eu não preciso de muita coisa. Ele já tinha reencontrado sua mãe. Graças à masmorra Glacier, agora ele estava ganhando muito dinheiro. Quando perguntado sobre o que ele queria, não conseguia pensar em nada de imediato. Espera. De repente, algo passou pela mente de Surro. Se for o caso, você pode me arranjar algumas gemas mágicas avançadas? Gemas mágicas avançadas? Claro. Quantas você precisa? Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Diante do pedido de Surro, Laura pensou por um momento e então assentiu de bom grado. Entendido. No entanto, como o suprimento de gemas mágicas avançadas é muito limitado, pode levar um tempo para conseguir. Tudo bem para você? Sem problemas. Surro sabia muito bem disso. Haviam se passado apenas 2 anos desde o cataclismo, então era natural que a quantidade de gemas mágicas avançadas fosse baixa. Além disso, itens como esses não eram fáceis de obter para caçadores comuns como ele, já que havia muitas empresas e pesquisadores que também as desejavam. Mas, se fosse uma guilda grande como a Scavenger, eles conseguiriam com um pouco de esforço. Depois de receber a resposta de Surro, Laura voltou com um semblante satisfeito. Cha Hae-in, olhando intrigada, perguntou. Gema mágica? Você não deveria ter pedido uma arma que pudesse usar? Uma arma seria legal. Você viu o Thomas André admirar a espada da minha mãe dessa vez. O julgamento de Surro estava correto. Ainda assim, era irrealista esperar itens que a Guilda Scavenger pudesse fornecer de imediato. Mesmo que eles começassem a desenvolver armas, assim que retornassem aos Estados Unidos, levaria um bom tempo para criar algo utilizável. Então, por que a gema mágica? Vou alimentar o Beru. Beru? Sim, o Beru está com a energia quase esgotada. Que boom! Antes que ele pudesse terminar suas palavras, Beru ficou tão emocionado que se jogou no rosto de Surro e começou a chorar. Senhor, você pensa tanto em mim? No fim das contas, só você me entende. Valeu a pena eu te carregar nas costas, trocar suas fraldas e te criar. Beru. Enquanto Surro fazia uma careta de constrangimento, Cha Hae-in, que estava ao lado, não conseguia conter o riso. Não era exagero. Realmente havia sido assim. De qualquer forma, Surro planejava alimentar Beru com todas as gemas mágicas avançadas que conseguisse da Scavenger para restaurar sua força. Até então, Beru vinha seguindo Surro e devorando demônios e gemas das minas,
regenerando seu poder mágico de vez em quando, mas a quantidade de recuperação era muito pequena. A razão para isso era simples. A força original de Beru era tão alta que, por mais que ele comesse, era como despejar água em um balde furado. No entanto, se ele alimentasse Beru com gemas mágicas avançadas, o déficit de poder seria recuperado um pouco mais rápido. Após a conversa com a Guilda Scavenger, Suho e Chahae-in reentraram na masmorra Glacier e ficaram lado a lado em frente ao portão que levava ao túmulo dos dragões profundos da Floresta do Eco. Hush! Um portão sinistro exalando cinzas cinzentas. Chahae-in passou por ele com Circa, e de repente olhou para trás, para Suho. Vou indo então. Sua mãe. Tome cuidado. Cuide bem dela. Suho inclinou a cabeça, sentindo-se um pouco melancólico. A despedida era lamentável, mas, como sua mãe dissera, ela tinha que cumprir suas próprias responsabilidades. Primeiro de tudo, até que sua mãe restaurasse o poder de Quezel dentro dele e retornasse. Eu vou ficar aqui e continuar subindo de nível. E, quando ela voltasse, ele estaria, no mínimo, mais forte do que agora. Essa situação me fez perceber o quão fraco eu sou. Depois de ver a luta de Chahae-in, uma caçadora de nível S completamente formada, Suho definiu um objetivo claro. Para ser útil ao seu pai, ele precisava, primeiro, ser mais forte que sua mãe. Além disso, essa experiência o fez perceber outra coisa importante. O Beru sempre dizia: seu pai sempre lutou sozinho, em um lugar onde ninguém o lembrava. Ele sempre travou uma batalha solitária. Mas isso acabou. Agora sou eu. Ele não estava mais sozinho. E também somos nós. Desta vez, Suho percebeu corretamente que ele não estava sozinho em querer ajudar seu pai, que lutava sozinho. Sua mãe, Tio Yu Jin-ho, Thomas Andre. E agora ele iria se encontrar com o presidente da associação, Wu Jin-chul. Claro, nada disso poderia ser suficiente para ajudar seu pai em sua luta contra os inimigos de fora. Eles não eram caçadores que subiam de nível como ele. Mas isso não importava. No final das contas, o esforço é o mesmo. Tanto quanto eu, o filho dele. Todos estavam tentando ser uma força para seu pai, Sung Jin-woo, à sua maneira. Quero dizer, o olhar de Suho brilhou ao encarar o céu infinito. Espere um pouco, pai. Logo estarei pronto. Vou me preparar completamente para ajudá-lo. Suho ficou olhando por muito tempo até sua mãe desaparecer completamente no portão. E então? Beru. Sim. Ele se virou com Beru e falou calmamente. Vamos voltar, para a Coreia.